Fala galera, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de matemática com o professor Santiago Simon. Bom, antes de começar a aula de hoje, que é sobre potenciação, eu quero deixar um abraço a duas professoras de matemática também que são formidáveis. Eu vou deixar aqui no link, aqui na descrição, o link do canal, que é a professora Ana Paula, de Campos dos Goytacazes, e a professora Roberta, ambas do Rio de Janeiro. Então, pessoal, vou deixar o link do canal delas bem aí embaixo para vocês acessarem e seguir também as aulas delas. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, acionar o sininho para ficar a par de todas as notificações. Todos os dias agora será postada uma aula diferente de acordo com os conteúdos. Bom, na aula de hoje a gente vai ver potenciação. O que vem a ser uma potenciação? A potenciação ela é a quinta operação que nós temos. Por quê? A primeira vem adição, segunda subtração, multiplicação e a divisão, e depois vem a potenciação. Então, a potenciação é a quinta operação que nós temos. A potenciação, então, ela é um produto de fatores iguais, ou seja, a multiplicação de fatores iguais. Por exemplo, aqui, eu coloquei A elevado a N. Então, esse N, que ele é chamado de expoente, eu falo, sempre quando eu vou ensinar potenciação para os meus alunos, eu falo que esse expoente, ele é o chefe. E a base é o subordinado. Então, o chefe manda no subordinado. Então, aqui, o expoente, ele vai indicar quantas vezes a minha base ela vai ser multiplicada por ela mesma. Nesse caso aqui é um caso genérico, né? Vou repetir esse A N vezes. Esse A na minha potência, ele é um número real, pode assumir qualquer valor. Só esse N, ele vai ser um número natural. Esse N aqui sempre vai ser um número natural. Bom, então aqui, esse A nós acabamos de ver é chamado de base. Esse N é chamado de expoente. E o resultado dessa multiplicação de fatores iguais é chamado de potência. Então, o resultado que é chamado de potência. Aqui eu coloquei de modo genérico, né? A elevado a x é igual a b. O A é minha base e o x é meu expoente. E o resultado é a potência. E aqui eu coloquei de forma numérica, porque eu acredito que quando você está falando de números, o aluno consegue compreender melhor. Então, olha aqui. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. O que quer dizer? Esse expoente que eu acabei de falar, que é o subordinado, que é o chefe, ele vai indicar quantas vezes que essa base, que é o 2, vai ser multiplicada por ela mesma. Então, quantas vezes eu vou multiplicar esse 2 por ele mesmo? 2 vezes. Então, vai ficar 2 vezes 2, que é igual a 4. Onde o 2 é a base, o 2 de cima é o expoente e o resultado é a potência. Vamos para alguns exemplos. Antes de ir para alguns exemplos, as potências, elas têm algumas peculiaridades, têm algumas propriedades. Só que a gente vai ver só essas 3 aqui agora, mas após essa aula, eu vou gravar uma aula falando sobre as propriedades da potenciação. Então, olha aqui. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, A elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, todas as vezes que eu tiver um número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Aqui, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 vai ser igual a quanto? A 2. Por quê? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. A elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1.
Sendo que esse A aqui, ó, tem que ser um número diferente de 0. Exceto 0 elevado a 0. 0 elevado a 0, nós dizemos que é uma indeterminação matemática. Então, tirando isso, esse A for um número diferente de 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Agora, outro caso da potência é quando nós temos uma potência que o meu expoente ele é negativo. Então, se eu tenho uma base que o meu expoente ele é negativo, eu vou fazer o tapinha pode ou não pode. Como é que vai ser isso? Aqui de baixo, mesmo que vocês não estejam enxergando, existe um denominador. Quem é esse denominador? 1. Então, eu vou fazer o inverso. Esse 1 vai para cima e esse A elevado a N, ele vai para baixo. Só que quando ele for para baixo, ele vai mudar o sinal. Se está negativo, vai ficar positivo. Então, eu falo para os meus alunos assim, ó. Dá um tapinha no A. Pá! Como se dá um tapinha no A, ele vai descer. Só que ele vai descer com o sinal trocado. Ele está negativo, vai ficar positivo. No número 1 que está embaixo do A, você vai fazer o quê? Dá outro tapinha. Pá! Como você dá um tapinha, ele vai subir para cima. Então, quando eu tiver uma base com expoente negativo, basta eu fazer o inverso. O 1 está embaixo, vai para cima, e o A elevado a N, A elevado a menos N, ele desce para baixo. Só que é um sinal positivo. Aqui um exemplo. 3 elevado a menos 2. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o inverso, porque eu não posso ter um expoente negativo. Por quê? O meu expoente tem que ser um número natural. Então, eu vou fazer o inverso dele. Pessoal, não confunde inverso com o oposto, tá? Oposto não tem um número negativo, oposto de menos 3 é 3. Então, nesse caso aqui, eu quero saber o inverso de um número. Vou fazer o inverso desse 3 elevado a menos 2. Então, aqui, ó, 3 elevado a menos 2. Eu vou fazer o inverso dele. Aqui de baixo, mesmo que vocês não estejam enxergando, existe um número. Que número é esse? 1. Então, esse 1 eu vou dar um tapinha nele. Pá! Ele vai subir. Agora, o que eu vou fazer com o 3 elevado a menos 2? Eu vou dar um tapinha nele também para ele descer para baixo, mas com o sinal trocado. Então, pá! Ele desceu. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado. Então, todas as vezes que eu tiver uma base com expoente negativo, eu tenho que fazer o inverso dele. Certo? Então, vamos para alguns exemplos. Bom, primeiro exemplo. 1 elevado à quarta potência. É multiplicar esse 1 por ele mesmo quantas vezes? 4 vezes. Mas a gente já viu que vai dar quanto aqui? 1 elevado à quarta potência. Eu vou pegar 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 0 elevado a 3. Vai ficar 0 vezes 0 vezes 0. Então, 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0. Ó, 2 elevado à terceira potência. O meu expoente, ele vai indicar quantas vezes a minha base vai ser multiplicada por ela mesma. Nesse caso, tá 2 elevado ao cubo. Então, quantas vezes eu vou multiplicar esse 2 elevado ao cubo por ele mesmo? 3 vezes. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Agora, eu resolvo. Eu já vi muito caso, pessoal. Não confunda isso aqui, ó. Isso aqui é multiplicar esse 2 por ele mesmo 3 vezes. Eu já vi aluno multiplicando isso aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Não é isso. Esse expoente, ele vai indicar quantas vezes a minha base, que é o 2, vai ser multiplicado por ela mesma. Porque potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Multipliquei aqui, ó, 3 vezes. O que eu vou fazer? Vou resolver. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Agora aqui, ó. Notem que esse menos 2, ele está entre parênteses. Então, tanto o sinal de menos
quanto 2, eles estão elevados ao cubo. Então, vai ficar menos 2. Opa. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Jogo de sinal. Menos com menos, mais com menos, mais com menos, menos. Agora eu multiplico. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, menos 2, lembra, entre parênteses. Se estiver entre parênteses, tanto o sinal quanto a base, elas estão elevadas ao cubo. Então, menos 2 elevado ao cubo, menos 8. Agora aqui, o menos 2, ele não está entre parênteses. Então, o que acontece? Somente o 2, ele está elevado ao cubo. Esse sinalzinho de menos aqui, ó, ele não está elevado ao cubo. O único número que está elevado ao cubo é o 2. Então, vou conservar o sinal de menos. Vou conservar ele aqui. E vou, ó, quantas vezes o meu expoente, ele está mandando a minha base ser multiplicada por ela mesmo? 3 vezes. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ah, mas ó, temos o quê? Um sinal. Eu vou conservar o quê? O sinal de menos. Então, menos 2 elevado ao cubo fora do parênteses também vai dar menos 8. Aqui. Eu tá 7 elevado ao quadrado. Quantas vezes que o meu expoente está mandando a minha base ser multiplicada por ela mesmo? 2 vezes. Então, vai ficar 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Pessoal, outra definição de potência que vai facilitar a vida de vocês. Essa dica. Toda potência que eu tiver expoente par, resultado positivo, se tiver entre parênteses. Então, se eu tenho uma potência, uma base, dentro do parênteses, e o meu expoente é par, então o que eu vou fazer? O resultado vai ser positivo. Então, todas as vezes que eu tiver uma potência de expoente par, resultado positivo. Então, vai ficar menos 7. Vocês vão ver que vão ficar positivo. Vezes menos 7. Então, aqui, ó. Menos com menos, mais. 7 vezes 7, 49. Então, se eu tiver uma potência entre parênteses e o meu expoente for par, resultado positivo. Agora aqui, ó. Esse menos aqui, ele não está elevado ao quadrado. A mesma coisa acontece nesse exemplo aqui. Então, somente o 7 está elevado ao quadrado. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou conservar o sinal de menos. E quantas vezes eu vou multiplicar o 7 por ele mesmo? 2 vezes. Então, vai ficar 7 vezes 7, que é igual a 49. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. Ó, agora aqui a gente tem que lembrar dessas peculiaridades da potência, que a gente acabou de ver. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Todo número elevado a 0 é igual a 1. E todas as vezes que eu tiver uma base elevada a um expoente negativo, eu tenho que fazer o inverso dela. Então, a gente vai usar essas peculiaridades aqui nesses exemplos. Vamos lá. Ó, expoente negativo. Pode? Não. Esse número tem que ser um número natural. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o inverso dele. Aqui de baixo, mesmo que vocês não estejam enxergando aqui debaixo do 7, existe um número. Que número é esse? 1. Então, esse 1 vai para cima. E esse 7, ele vai descer, porém com o expoente o quê? Positivo. Agora eu resolvo. Vai ficar 1. 7 ao quadrado é o quê? Multiplicar esse 7 por ele mesmo 2 vezes. Vai ficar 7 vezes 7.
que é igual a 1 sobre 7 vezes 7, 49. Bom, outro caso aqui, pessoal. Menos 7 elevado a menos 2. Esse expoente aqui ele tem que ser um número natural. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer o inverso dele. Então, vai ficar... Mesmo que vocês não estejam enxergando, aqui de baixo tem o quê? O número 1. Então, fazendo o inverso dele, vai ficar... Deixa eu inserir uma equação aqui. Eu esqueci de deixar nesta, mas já vamos resolver isso aqui agora. Então, olha aqui, pessoal. Mesmo que vocês não estejam enxergando aqui, aqui de baixo tem o número 1. Então, esse 1 ele vai para cima, dá o tapinha, pá! O 1 sobe. Dá outro tapinha no 7, pá! Ele vai descer. Só que eu vou conservar o quê? O sinal. E o 7 vai o quê? Descer. Quando eu faço esse inverso, o resultado, o expoente vai ficar o quê? Positivo. Então, fiz o inverso. Aqui de baixo tinha o 1, o 1 foi para cima e o 7 ele desceu para baixo. E o expoente vai ficar o quê? Positivo. Viram que o expoente ele se tornou um número natural? Agora é só resolver. Então, eu já vou resolver direto. Todas as vezes que eu tiver um expoente par, resultado positivo. Então, 1 elevado ao quadrado, 1. 7 elevado ao quadrado é multiplicar esse 7 por ele mesmo 2 vezes. 7 vezes 7, 49. Bom, aqui, nesse caso aqui, vai acontecer a mesma coisa desse mesmo caso aqui, ó. A gente vai conservar o sinal de menos. Porque esse menos aqui, ele não está elevado ao quadrado. Então, vou conservar o sinal de menos. Vou conservar o sinal de menos. Ó, dá o tapinha. Pá! Dou o tapinha aqui de baixo, o 1 vai subir para cima. Dou o tapinha no 7, pá! Só que o expoente vai acompanhar, porém positivo. Conservo o sinal de menos, porque esse menos não está elevado ao quadrado. Vou repetir o numerador. E aqui eu vou fazer, ó, 7 ao quadrado é multiplicar o 7 por ele mesmo 2 vezes. 7 vezes 7, 49. Ó, todo número elevado a zero é igual a 1. 1 milhão elevado a zero, 1. 10 trilhões elevado a zero, 1. Então, todo número elevado a zero é igual a 1. Matamos. Ó, de novo. Todo número elevado a zero é igual a 1. Aqui, novamente, a mesma coisa. Todo número elevado a zero é igual a 1. Lembrando que a gente tem um sinal aqui, ó. Só o 3 está elevado a zero. O sinal de menos, ele não está elevado a zero. Então, aqui vai ficar o quê? Menos 1. Não esqueçam do sinal. Ele só vai, se tivesse entre parênteses, nesse caso aqui, ó, menos 3 está entre parênteses. Então, tanto menos quanto 3, eles estão elevados a zero. Então, o resultado é positivo. Nesse caso aqui, somente o 3, ele está elevado a zero. Porém, eu vou conservar o sinal de menos, vai ficar menos
1. Aqui, pessoal, mesma coisa. O meu expoente está negativo, tem que ser o quê? Positivo, porque o expoente tem que ser um número natural. O que eu vou fazer? Vou fazer o inverso, lembra do tapinha? Vou dar um tapinha no 3, o 3 vai subir, e eu vou dar um tapinha no 2 e o 2 vai descer. Então, vamos resolver isso aqui. Vamos inserir uma equação. Ó, então, fazendo o inverso aqui, o 3 ele vai para cima e o 2 vai para baixo. Quando eu faço o inverso, o meu expoente ele vai ficar positivo. E agora eu vou resolver isso aqui. Quantas vezes o meu expoente, que é o número que está lá em cima, que é o 3, ele está mandando a minha base ser multiplicada por ela mesma? 3 vezes. Então, vamos lá, multiplicando. 1, 2, 3. Agora eu vou resolver. Vou inserir uma equação. Ó, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Bom, a mesma coisa vai acontecer aqui nesse exemplo. O meu expoente tem que ser o número natural. Porém, ele está o quê? Ele está inteiro, é um número inteiro. Menos 3 é um número inteiro. Então, eu vou fazer o quê? O inverso dele. Então, vai ficar, ó. Lembrem, né? Lembrem. Professor de português agora, acho que rolou no caixão. Vou conservar o sinal de menos e vou fazer o inverso. Ó, o que é o inverso? O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Lembra o tapinha? Ó, dá o tapinha no 3. Pá! Ele vai subir para cima. Dá um tapinha no 2. Pá! Ele vai para baixo. Então, vai ficar 3 sobre 2. Quando eu faço o inverso, o 3 vai tornar positivo. Ó, então, esse expoente aqui está mandando eu multiplicar minha base por ela mesma quantas vezes? 3 vezes. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui uma equação. Ó, jogo sinal primeiro. Menos com menos, mais com menos, menos. Agora multiplicando. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Ah, mudou só o sinal. Aqui era positivo e aqui negativo. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Como se resolve potenciação, o que é uma potenciação. Espero que vocês tenham compreendido. Para os meus alunos do Colégio Elon, onde eu ministro aula, eu vou estar enviando uma lista de exercícios para que vocês possam fazer mediante esse conteúdo. E eu vou deixar uma lista também aqui embaixo para quem quiser fazer os exercícios e depois eu gravar uma videoaula fazendo 2 demonstrações. Porque a primeira, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Vocês sabem por que todo número elevado a 0 é igual a 1? Então, eu vou gravar um outro vídeo fazendo a demonstração. E depois vou fazer outro vídeo resolvendo as questões, certo? Então, tenha uma excelente noite e até a próxima.